Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 9 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Em 3 audiências públicas, Comissão de Política Urbana debate o projeto sobre destinação de terrenos, incluindo autorização para transferência de áreas desincorporadas ao Camprev. Vereador Eduardo Magoga questiona a Prefeitura sobre fila de cirurgia no Hospital Mário Gatti. Estoques de todos os tipos sanguíneos do Hemocentro da Unicamp estão em estado de alerta. E o quadro Saúde Agora aborda o Novembro Laranja, campanha nacional de alerta ao zumbido. E olha só, hoje pela manhã a Prefeitura de Campinas anunciou novas medidas de controle à dengue. Só neste ano, 80 pessoas morreram pela doença. O repórter André Aranha acompanhou da Prefeitura e traz agora as ações e também as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Exatamente isso, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, em Campinas, para se ter uma ideia, só neste ano já são mais de 120 mil casos da dengue. Por isso aí uma preocupação muito grande por parte da Prefeitura, do prefeito Dário Saad, também do secretário de Saúde, Lair Zambon. Os dois concederam entrevista coletiva e falaram a respeito das novas medidas que serão tomadas. Olha só. É uma declaração de guerra. Quem viveu a epidemia desse ano com mais de 120 mil casos, sabe a dificuldade que foi. Então hoje nós estamos declarando guerra mesmo, inclusive vamos usar instrumentos e usar ações que nós não usamos em 2024 e nós vamos utilizar para tentar convencer as pessoas, convencer os moradores, a população a fazer a sua vistoria dentro da sua casa, dos seus quintais, uma vez por semana. Esse final de semana nós já começamos com um primeiro mutirão, já com mais um mutirão de enfrentamento. Nós estamos mobilizados já nesse sábado e eu tenho certeza que a postura da Prefeitura vai ser mais contundente, vai ser mais firme para tentar reduzir a transmissão do Aedes aegypti e a transmissão da dengue. São inúmeras ações. Nós temos já na Secretaria de Educação todo um programa voltado à conscientização das crianças, tentando sensibilizar os pais. Vamos ampliar essas ações, pedir mais a parceria da rede estadual de educação. Nós vamos ter parcerias com entidades, igrejas, entidades religiosas também. Vamos chamar as imobiliárias e o Cresce, principalmente com foco nos imóveis vazios, porque os imóveis vazios, a grande maioria, está na mão de imobiliárias para venda ou para locação. Então nós vamos envolver as imobiliárias, então, nós vamos fazer mais capacitação com os trabalhadores da saúde, os profissionais de saúde da rede pública, rede privada, vamos envolver a rede privada também. Agora, o maior desafio é sensibilizar a mente e o coração das pessoas para olhar dentro das suas casas, dos seus quintais, uma vez por semana. Nós fizemos 1,5 milhão de visitas em domicílios, 1,5 milhão. Isso mostra que em áreas de alta transmissão, pode ter imóvel que foi 5, 6, 10 vezes foi o agente da dengue lá. Agora, se nós não tivermos a colaboração da população, nós vamos ter que visitar as casas
todas as semanas, porque quando faz calor, o ciclo de reprodução do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, é de 7, 8 dias. Então é muito importante que a prefeitura faça o seu trabalho, e nós estamos mostrando aqui uma série de ações, mas é fundamental que a população participe desse esforço. Participe desse esforço. Sabe? Não tem outra solução para que a gente possa reduzir os casos e não ter uma epidemia nos números que nós tivemos agora em 24. Só quero falar um pouquinho antes de passar a palavra. Essa novidade de identificar a casa, as residências que não permitiram a entrada, tem o objetivo de alertar aquele morador que não estava lá no momento da visita da gente, porque muita gente trabalha, a gente sabe disso, que aquele bairro, primeiro, que aquele bairro está com transmissão alta de dengue. Por quê? Porque os mutirões e as ações que a Secretaria de Saúde faz, a Vigilância de Saúde faz, é direcionada aonde a transmissão está alta. E pedir, através desse cartaz, que o morador daquela residência faça a vistoria. Fala, olha, quando o nosso agente passou, não tinha ninguém em casa, não foi possível abrir a residência, e é um número grande, é metade das residências visitadas não permite a entrada do agente, é muita gente. Então, com essa placa identificando, não é só, nós não queremos discriminar a casa, a gente quer identificar e pedir para o morador que faça o trabalho, que olhe no seu quintal, olhe na sua casa, nas suas plantas, para ver se não tem água parada. Então, essa medida é uma medida que a gente vai adotar esse ano. A gente vai também nas casas com alta suspeita, né, de criadores do mosquito da dengue, nós vamos abrir com chaveiros. Então, assim, vamos fazer de tudo e, mais uma vez, pedir a colaboração da população. Bom, sem dúvida nenhuma foi muito complicado, porque primeiro o número de casos foi muito grande, nós mudamos um pouco os protocolos, nós estamos hidratando um número maior de pessoas dentro dos centros de saúde, e esse movimento dentro de um centro de saúde, ele desarticula um pouco a construção, o atendimento em relação a outras patologias. Mas claramente esse ano nós não paramos de atendemos todos, vacinação, atendimentos a crônicos, hipertensão, diabetes e também a dengue. Claramente isso ela sobrecarrega. Agora, não só a atenção básica, mas também a área hospitalar ficou muito impactada em relação ao atendimento por dengue. Vocês já se preparam para o ano que vem, se tiver que enfrentar uma outra situação como essa, ou torcem aí para que isso aconteça? Bom, nós estamos preparando, nós estamos ainda em novembro, nós já preparamos insumos, já estamos conversando com as pessoas, o nosso número de RH é suficiente para tudo que aconteceu, mas a gente não... E estamos muito preocupados também, como houve muitos casos, muitas pessoas se contaminaram, como disse a doutora Vanice, em relação aos anticorpos que essas pessoas têm em relação ao tipo 1 e 2, provavelmente pode ser que ela tenha um quadro inflamatório muito maior, ou seja, o quadro pode se tornar mais grave. Provavelmente, se haver o mesmo número de casos esse ano, o número de casos graves será maior número de internações e assim por diante. Bom, e é exatamente isso, né? Uma preocupação muito grande, principalmente por conta do forte calor que tem feito aqui na cidade. Também o prefeito bateu muito nessa tecla, Gabriel, de que várias casas não estão abrindo as portas aí para os agentes da prefeitura, por isso essa preocupação. Ele reforça, ele insiste para que as pessoas possam também colaborar, abrir as portas para que tudo possa ser feito da melhor maneira possível. Também aí, evidentemente, além dos mutirões, também uma campanha mais forte de conscientização da população. O que a prefeitura bate na tecla é que agora uma das novas ações vai ser justamente o fato das casas que não receberem os agentes serem identificadas. Vai ter uma placa, como disse o prefeito Dário Saad, de identificação, para que as pessoas possam, pelo menos uma vez por semana, não é, fazer todo aquele processo para evitar, evidentemente, que os casos de dengue aumentem ainda mais na cidade de Campinas. Eu volto com você, Gabriel Castro. Até porque o verão está chegando e com ele as chuvas diárias, então ações preventivas importantíssimas em relação à dengue. Quero agradecer ao nosso repórter André Aranha
e, claro, o prefeito Dário Saad e também o secretário de Saúde, Lair Zambon. Bom, a gente segue aqui com as notícias da Metrópole, porque a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social realiza uma busca ativa por carta e WhatsApp e intensifica o retorno do cartão Nutrir aqui em Campinas. A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Campinas, entre outubro e novembro, começou uma busca ativa, onde foram enviadas 1.526 cartas e 3.625 mensagens via WhatsApp para as famílias contempladas pelo programa Nutrir Campinas, para informar os beneficiários sobre a retirada do cartão benefício. Seu objetivo é dar conhecimento a essas famílias, que elas saibam que elas têm direito, seja através de cartas, seja através do SMS ainda assim, e o WhatsApp. É só ficar atento. No WhatsApp, a gente não envia link, isso é importante frisar, não envia link para que a pessoa clique, não acesse nenhuma mensagem dizendo que tem direito ao cartão Nutrir, acesse o link. Não é dessa forma que fazemos. É uma mensagem dizendo, com os primeiros números do CPF da pessoa, que ela deve retirar o cartão e o local que ela deve retirar. Nunca clicar em link nenhum no celular, porque isso pode trazer alguma vulnerabilidade para o usuário. A carta é a mesma mensagem que vai no WhatsApp, então ela recebe que ela tem direito a receber o cartão Nutrir, que ela deve ir no local ali destinado na data e horário marcado. Nós entendemos e acreditamos que uma política pública ela só é efetiva quando ela alcança a quem é destinado. Então nós temos 80% das famílias já recebem o cartão Nutrir, aquelas que têm o direito, mas nós não conseguimos alcançar cerca de 15%. Então nós estamos aprimorando os meios de contato com essa família. Outrora era apenas por SMS, então a pessoa recebia uma mensagem no seu celular para que ela pudesse vir retirar o cartão. Então nós inovamos, e é engraçado que a inovação vem com o WhatsApp, que é uma rede social e que muito importante, 41% de retorno, mas uma inovação não tão nova, que é a carta. Também tem trazido grandes resultados, que cerca de 40% das pessoas que têm recebido a correspondência têm vindo retirar o cartão. A busca ativa, de fato, que nós tenhamos o cartão Nutrir chegando até quem precisa. Não adianta ter uma política pública que garante o alimento na mesa da população se essa população que tem direito não sabe onde e como ela faz para ter acesso. O programa, que beneficia famílias com renda per capita de até R$ 256,62, já entregou cartões para 16.371 munícipes. Destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social e nutricional, o programa Nutrir Campinas oferece um vale alimentação na forma de um cartão magnético no valor de R$ 121,31 para a compra de produtos alimentícios e itens de limpeza e higiene em estabelecimentos comerciais credenciados. O cartão Nutrir faz parte de um rol de programas e ações que a Prefeitura de Campinas tem com o objetivo de promover a superação da situação de vulnerabilidade das famílias, em especial o cartão Nutrir, a questão da segurança alimentar. Ele traz uma inovação porque, diferente da família receber uma cesta básica, ela tem a liberdade de escolher quais alimentos faltam. Então, se ela recebe uma doação de uma cesta básica de um outro local e neste mês o que falta para ela é carne, é legumes, ela tem essa liberdade de escolher. Por isso esse cartão é tão importante. Além das estratégias de comunicação, o programa Nutrir Campinas disponibiliza outras formas de consulta sobre o benefício, que é o site oficial que tem na Prefeitura, o campinas.sp.gov.br, e também pelo telefone 19, o DDD 25157291, está aqui embaixo da sua tela. E olha só a notícia preocupante, hein? Hemocentro da Unicamp tem nível crítico em estoque de sangue. Situação é grave para 2 tipos sanguíneos. Saiba como doar na reportagem de Rafael Turati. Com bolsas de sangue para menos de um dia, o Centro de Hematologia e Hemoterapia da Unicamp faz um apelo urgente por doações. Segundo a unidade, os estoques de todos os tipos sanguíneos estão em estado de alerta e os tipos O negativo e O positivo estão em níveis críticos. A gente tem uma média, mais ou menos, de 60 candidatos dia que comparecem aqui no Hemocentro da Unicamp. Nos últimos dias, a gente tem percebido uma queda de 50%. Só apenas uma média de 30 doadores mesmo por dia tem comparecido, das 7h30 da manhã até as 3 horas da tarde.
As bolsas de sangue coletadas são fundamentais em várias circunstâncias, como cirurgias emergenciais e eletivas, tratamento de pacientes com câncer, atendimento a vítimas de acidentes e também para pessoas com doenças crônicas como anemias e enfermidades do sangue. Além disso, para mulheres com complicações no parto, entre outros casos. Na verdade, afeta todos os 7 milhões de habitantes de Campinas e região que se beneficiam, né, do nosso abastecimento. Então, a gente é responsável pelos estoques de muitas cidades, de mais de 66 cidades. Então, desses hospitais SUS e alguns até privados, a gente acaba negando parte do sangue para eles e orientando que a transfusão de sangue seja realmente realizada só em urgências e emergências. Então, cirurgias eletivas são canceladas, transfusões ambulatoriais em geral também são canceladas ou reduzidas. Os critérios básicos para a doação de sangue são os seguintes: estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, os menores de 18 anos precisam de uma autorização dos responsáveis. Pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e alimentado e, se possível, evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. Então, a etapa da doação de sangue, né, o processo de doar sangue é muito prático. Então, você comparece a um serviço com uma carteira com identidade, né, uma identidade com foto original. Você vai ser, então, recepcionado por essa equipe, você faz o seu cadastro, você é encaminhado a uma área de pré-triagem. Nessa área de pré-triagem, a gente vai avaliar o seu nível de hemoglobina, o seu peso, né, se você está com febre ou não, sua pressão, seu pulso. E aí, nesse momento, você é encaminhado para uma entrevista, que é o que a gente chama de triagem. Essa entrevista tem como objetivo conhecer melhor este doador. É nessa entrevista que a gente vai assegurar que essa doação vai ser realizada de forma tranquila e que não há nenhum tipo de malefício, tanto para o doador como para o receptor dessa doação. E a última etapa é a doação em si, que dura em torno de 10 minutos. Na hora da coleta é retirado aproximadamente 450 ml de sangue e cada doador pode ajudar até 3 pessoas com uma única doação. A gente precisa ter uma média de pelo menos 60 pacientes aqui, mas a gente precisa pelo menos dobrar. Então, para doar é muito fácil. Para doar é só comparecer em um dos nossos 4 postos fixos. A gente tem aqui o Hemocentro da Unicamp, a gente tem a unidade Mário Gatti, temos a unidade Piracicaba e a Sumaré. Eu acho que o principal é a comunidade de Campinas e região entender a palavra da corresponsabilidade. Porque se fosse simples, né, eu comprar um sangue, se fosse simplesmente bater na porta do governador ou do prefeito e pedir mais sangue, talvez fosse até mais fácil para a gente, mas infelizmente não é isso que acontece. Eu dependo da boa ação, da cidadania do próximo, da preocupação do outro. E entender que sem esse ato voluntário de amor ao próximo, a gente não consegue manter os nossos estoques. E a rede Mário Gatti de urgência, emergência e hospitalar fez um alerta agora pela manhã para o risco de adiamento de cirurgias agendadas nos hospitais Mário Gatti e Ouro Verde em função dos baixos estoques de sangue no Hemocentro da Unicamp. Portanto, é um apelo, você que está nos acompanhando, está saudável, doe sangue e salve vidas. Bom, a amizade com propósito faz bem não só para os próprios amigos, mas para a sociedade como um todo. Essa é a história do grupo Laço de Vida, que há 19 anos se reúne para confeccionar peças de artesanato que são vendidas e revertidas para entidades assistenciais. E nesse fim de ano, o Bazar do Laço é uma ótima oportunidade para comprar os presentes de Natal e ainda ajudar quem precisa. No
Ação e Solidariedade de hoje a gente vai mostrar como uma amizade com propósito pode multiplicar a solidariedade para outras pessoas. Um grupo de amigas que há 19 anos se reúne e coloca seus dons e talentos para beneficiar outras pessoas através das entidades assistenciais de Campinas. Essa é a história do Laço de Vida, e quem vai contar para a gente como começou é a Rosângela Giacchini, que é uma das fundadoras do Laço de Vida, né, Rosângela? Como é que começou essa história tão bonita? Começou através de um encontro que a gente fazia mensalmente, e uma pessoa oferecia a casa e fazia um chá, a gente pagava o chá, e com aquele dinheiro arrecadado a gente comprava cestas básicas, ajudava uma entidade. Aí a gente viu que a arrecadação era muito pequena, e uma delas era muito hábil, uma artesã, e ela começou a fazer bonecas, guardanapos, jogos americanos, e punha nesse dia do chá. E aí a gente comprava e ajudava. E a coisa foi crescendo. E vocês recebem todo o material, matéria-prima para fazer esse trabalho? A gente tem muita doação. De tapeçarias, de lojas, de pessoas que fecham loja, ou de pessoas que tinham muita coisa em casa, lã, linha. A gente não rejeita nada. A gente coloca o dom que a gente recebeu à disposição da pessoa que precisa. Então, você sabe fazer crochê? Então, você vai fazer biquinho de crochê no pano de prato. Você sabe fazer sapatinho de lã para neném? Então, você vai fazer o sapatinho de lã, que a gente faz o enxoval para meninas carentes. A gente dá o enxoval completo. E é um ano todo trabalhando para esse momento. Um ano todo a gente se reúne uma vez por semana, vê o que a gente pode fazer com as doações recebidas, vê as peças que a gente pode confeccionar, e vai juntando. Chegou um ano que a gente passou de 2.000 peças, feito à mão, e é uma coisa maravilhosa, porque aí a gente ajuda o projeto Em Umas Quero, a gente ajuda o judô aqui da igreja, que ele tira mais de 50 crianças da rua para dar aula de judô. Então a gente ajuda nos kimonos, a gente ajuda no transporte, a gente ajuda a Toca de Assis, e fazemos enxoval para crianças, mães adolescentes, né, carentes, a gente também faz. São várias, porque tem muita gente precisando, né? E a Regina, que também é uma das fundadoras, vai contar para a gente como é que vai funcionar esse ano, né, Regina? Tá bom, é isso aí. A gente tem o nosso encontro esse final de semana, sexta e sábado, das 10 às 18, no Salão Paroquial da Igreja Sagrada Família, que é aqui na 31 de março, na rua Carlos Serra do Amaral, número 100. Lá vão ter todos os produtos, né, do Laço, mais desses nossos parceiros que estão sempre com a gente, e a gente espera vocês com todo amor e carinho. Regina, conta só um pouquinho o que as pessoas podem encontrar. Já está pertinho do Natal, são presentes de altíssima qualidade, né? É verdade. O que a pessoa pode encontrar? Bom, os produtos do Laço têm uma qualidade realmente significativa. A gente faz tudo com muito carinho, com muito amor. Todas as peças do Laço são bordadas à mão, coisa que é muito raro hoje em dia. Tudo feito com carinho e amor. E teremos bijus, teremos cerâmica, aquela cerâmica de forno, prata, comidinhas, né, chocolates, cartonagem, roupa de ginástica, roupa também. Então, temos muitas coisas, dá para comprar muita coisa. E ajudar também. Para quem quiser acompanhar, então, tem rede social? Temos rede social, é @lacodevida. Laço de vida, sem a cedilha. Sem a cedilha. Então é só aparecer por lá. Esperamos todos. Meio-dia mais 33 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. Vamos com as notícias do Legislativo, porque sob o comando da Comissão Permanente de Política Urbana, presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti,
A Câmara de Campinas realizou 3 audiências públicas em sequência para debater projetos da Prefeitura. Os temas abordados foram a destinação de terrenos, incluindo autorização para transferência de áreas desincorporadas ao Camprev. O debate ultrapassou 2 horas de duração e contou com a presença de secretários municipais e servidores. As audiências públicas de número 37, 38 e 39, realizadas no plenário da Casa de Leis, debateram diferentes projetos de lei do Executivo. As reuniões, que contaram com a participação de parlamentares e representantes da Prefeitura de Campinas, foram conduzidas pelo vereador Arnaldo Salvetti, presidente da Comissão Permanente de Política Urbana. A primeira audiência pública discutiu o projeto de lei complementar 76 de 2024. Segundo o Executivo, o projeto trata da regularização de lotes. A segunda audiência debateu o projeto de lei complementar 75, também de 2024, que autoriza a Prefeitura a doar lotes de terrenos situados no loteamento Vila Esperança, a Coab, a Companhia de Habitação Popular, para a consolidação do Programa Habitacional de Interesse Social. Já a terceira audiência pública promoveu um intenso debate com a presença de servidores no plenário, pedindo a retirada do projeto de lei complementar 78 de 2024, de autoria do prefeito municipal. A proposta permite a transferência de áreas desincorporadas de propriedade do município ao Fundo de Investimento Imobiliário do Camprev, que é o Instituto de Previdência Social do município de Campinas. A ideia aqui, inclusive nossa, que somos vereadores, fiscalizadores, seu papel de fiscalizador é acompanhar realmente, porque o Camprev tem suas dificuldades. Eu acho que a saída, essa discussão, inclusive com os funcionários, esse debate calorado, é importante, né? Para poder a gente dar realmente uma solução definitiva ao Camprev, para poder garantir as aposentadorias dos aposentados da Prefeitura. Viu que é uma audiência que demorou, deixei todo mundo falar, dei oportunidade para todos discutirem e fazer suas perguntas, e os secretários, dentro do possível, esclareceram, né, as dúvidas que o pessoal tinha. Durante a audiência, os vereadores presentes levantaram vários questionamentos, incluindo a localização de alguns imóveis em áreas verdes, e pediram por mais transparência quanto aos valores dessas áreas e informações do projeto. Tem um também que é no Suites Parques, Avenida Adermival Bernardo Siqueira. Também incide sobre condicionantes ambientais. O que são esses condicionantes? A gente vai ter que assumir, o Camprev vai ter que assumir essa obrigação. Também é uma área muito grande e tem muito verde, muita plantação, mata, inclusive, enfim. Para aprovar esse projeto, caso a gente venha aprovar esse projeto, é necessário que a gente tenha a segurança de que essa análise custo-benefício, de fato, está beneficiando os trabalhadores. Esse projeto não dá segurança para os trabalhadores, trabalhadoras, e, sobretudo, não dá segurança para a cidade, porque são áreas sensíveis, como a vereadora Guida Calisto bem trouxe aqui. Eu acho realmente que nós devemos ter mais tempo para debater, mais tempo. Acho que a gente deveria ter outras audiências públicas, queria sugerir isso aqui, para que a gente possa ser, inclusive, melhor informado sobre todos os objetivos e a gente verificar se não é o caso de fazer modificações na lei que deem mais garantia ao Camprev, à sustentação do Camprev. De acordo com o secretário municipal de Finanças, os recursos de possíveis ganhos com o fundo imobiliário ajudariam a reduzir o déficit da Prefeitura com a aposentadoria dos servidores. Segundo Caiado, até 2050, o déficit previdenciário deve chegar a 30 bilhões de reais. O fundo imobiliário não substitui em absolutamente nada a obrigação da Prefeitura de cobrir todo o déficit. Quer dizer, nós não estamos passando nenhum mico, nenhuma responsabilidade para o fundo imobiliário assumir alguma coisa daqui para frente. O que ele gerar de recurso, entra. São imóveis de extremo interesse econômico que vão poder
garantir a sustentabilidade econômica do Camprev. O presidente do Camprev explicou que os imóveis estão avaliados em 300 milhões de reais. E essa discussão, gente, já se deu lá na Lei Complementar 260. Ali foi aprovado por essa Câmara Municipal a criação do Fundo Imobiliário, na Lei 260. Então, nós estamos aqui, o que ocorreu é que também está previsto na 260 que o município iria inventariar os terrenos que têm potenciais econômicos e financeiros para poder encaminhar ao fundo imobiliário que foi constituído pelo Camprev. O vereador Eduardo Magoga questiona a prefeitura sobre a fila de cirurgia no Hospital Mário Gatti e pede explicações referente aos pacientes que estão há mais de 5 anos esperando por procedimentos. O vereador Eduardo Magoga protocolou o requerimento 2325 de 2024, solicitando ao prefeito informações sobre a fila para cirurgias no Hospital Dr. Mário Gatti. De acordo com o documento, um dos pacientes aguarda a cirurgia de hérnia desde 2019. A gente sabe que toda hora a gente está se deparando com pessoas que estão aguardando cirurgias há muitos anos. Às vezes é cirurgia de quadril, de prótese, e agora também tem cirurgias de hérnia umbilical, que às vezes acaba atrapalhando o dia a dia dela. Então peguei um caso de 2019 e eu quero saber o porquê que estamos em 2025 praticamente, esse paciente ainda não foi operado. Magoga questiona ainda qual o critério usado para prioridades e qual o tempo médio de espera para o procedimento cirúrgico. A maior parte das cirurgias estão com uma fila um pouco grande. Só que às vezes a gente não sabe que tempo que eles vão ser atendidos. Então o requerimento eu fiz de um assunto específico, mas o próprio gabinete nós já se organizou para pedir também dos outros tipos de cirurgias competentes pela rede Mário Gatti. Por quê? Porque a gente precisa saber como que a gente pode ajudar. Porque a gente está aqui, às vezes está faltando recurso, está faltando equipamentos, e nós, como vereadores que temos emendas impositivas, podemos ajudar também a rede Mário Gatti, que não dá uma pessoa esperar 13, 15 anos uma cirurgia de prótese, de quadril, ou cirurgias que são complementares para a saúde da pessoa, ela poder ser reenquadrada também de volta no mercado de trabalho. Após anos de solicitação, os moradores do Jardim Telesp foram atendidos com a pavimentação asfáltica da Rua Eldorado. A indicação foi do vereador Otto Alejandro. O vereador Otto Alejandro solicitou ao Poder Executivo a pavimentação asfáltica da Rua Eldorado, no bairro Jardim Telesp. Há mais de 40 anos a população lutava e esperava pela tão sonhada pavimentação da Rua Eldorado, porque se falam nas marginais da rodovia Santos Dumont, né? 2 governadores prometeram e nunca cumpriram. Será que um dia nós teremos? Então, quando eu assumi vereador, eu fiz essa indicação ao prefeito Dário, ao vice-prefeito Vandão, cobrei, lutei, reivindiquei, persisti e não desisti. E aí o prefeito Dário, junto com o vice-prefeito Vandão, atendeu a nossa indicação e incluiu aqui acho que no meu programa Bairro Meu Bem Melhor 2 e fez a tão sonhada pavimentação. Para que a tão esperada pavimentação fosse realizada, alguns trâmites precisaram acontecer. Fizemos a reunião com todos os comerciantes lá na prefeitura, levamos essa reivindicação, foi feita a assinatura da ordem de serviço, viemos aqui assinar também o início das obras. Então a população está muito contente, porque além da qualidade de vida trouxe a valorização para toda essa região. Porque hoje nós temos um cruzamento aqui em cima, em frente ao Motel Euro, que é muito complicado, é mais conhecido como o cruzamento das Índias. E agora, com a pavimentação da Rua Eldorado, automaticamente desafogou esse cruzamento. Para moradores e comerciantes, a espera valeu a pena. Era bem uma vergonha, né? Parecia uma rua abandonada, né? E tem bastante movimento e muita gente... Poucos carros passavam, né? Porque não era intransitável praticamente. Né? Algumas vezes quando passava a máquina, né? Até dava para passar.
Mas depois que... Agora ficou excelente, o movimento ficou excelente. Melhorou até os comércios, né? Porque dá outra visão, né? O acesso fica mais, né, agradável, né, para as pessoas, fica até melhor, com certeza. Melhorou para todo mundo. Meio-dia mais 45 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. Se você frequenta o Bosque do Jequitibás, certamente já viu o show de mergulhos das antas, o maior mamífero terrestre do nosso país. E a nossa equipe foi até lá para trazer todas as curiosidades deste animal muito inteligente. A partir de agora, é o bicho. Hoje a gente do É o Bicho veio até aqui no Bosque do Jequitibás para falar sobre um animal que tem um nome que não sai da boca do povo, mas é pouco conhecido: a anta. Excelente mergulhadora, essa brasileira de quase 2 metros é o maior mamífero terrestre da América do Sul. E apesar de usarem a palavra anta de uma forma pejorativa, ser comparado a esse animal não é nada ruim. Isso porque elas são muito inteligentes. Aqui hoje a gente tem 2 antas, mas já passaram várias aqui, já tivemos filhotes, já teve vários nascimentos. Hoje a gente tem 2 antas, são 2 machos, né? Então, para quem já está mais tempo, às vezes sabem até o nome, mas é o Antônio e o Luciano. Luciano que está agora aqui com a gente, interagindo um pouquinho, né? Como você falou, hoje aqui no bosque eles são o segundo maiores animais. Então primeiro a gente tem o hipopótamo, que é o Dinho, e depois vem eles. E aí uma curiosidade bem legal também é que a anta, ela é um dos maiores mamíferos terrestres que a gente tem no Brasil hoje. Então isso é super legal. Aqui a gente tem o Dinho, mas ele não é brasileiro, né? O hipopótamo, mas a anta sim. E aí hoje a gente tem os 2, tanto o Antônio como o Luciano. O Luciano nasceu aqui com a gente, hoje a gente não tem filhotes, né? Os 2 são adultos. O Antônio já é um animal aí com uma idade um pouco mais avançada, já o Luciano não, ele já tá aí, ele é da fase adulta já, mas ainda mais jovem. Tem animais aqui que faleceram, né, por conta de idade, e também tem animais que saíram daqui porque acontece isso, né, entre espaços zoológicos. Então, por exemplo, nasce um filhote, muitas vezes a gente pode encaminhar para outro zoológico, assim como a gente já recebeu também, né? Então a gente tem animais aqui que vieram de outros locais e isso também ocorre. Então, muitas vezes tem um nascimento, um local que não tem, então a gente faz esse trâmite e envia eles para outros locais. Um dos mais antigos habitantes do nosso planeta, elas se encontram na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. E a preservação e segurança da anta é prioridade dos veterinários, mesmo depois do falecimento até a taxidermia, o famoso empalhamento do animal. Nós fazemos então uma necrópsia, né? A gente coleta material para a gente poder fazer uma análise e entender o porquê o animal veio a óbito, né? E aí a carcaça desses animais, na maioria dos casos, elas são encaminhadas para o museu que fica aqui dentro, e aí eles fazem o trabalho de taxidermia. Então não sei se vocês conhecem, mas o museu que fica aqui dentro, muitos daqueles animais que estão taxidermizados, claro, vieram de outros locais, mas muitos são de animais aqui de dentro. Então a gente faz esse trabalho da necrópsia, né, para fazer entender o que pode ter ocorrido, o que levou a óbito, isso a gente sempre faz. E aí a gente encaminha o animal para o pessoal do museu, que daí o taxidermista vai fazer o trabalho lá. E aí muitas vezes fica aqui o animal. Mesmo não sendo conhecidas e representadas através da literatura, filmes ou desenhos, a anta tem até um dia mundial no calendário, comemorado todo dia 27 de abril. Solitárias e herbívoras, só se encontram com um parceiro em época de reprodução. Elas podem chegar em torno de 300 quilos, 350, tá? As antas, elas têm uma gestação mais longa, então elas duram aí 13 meses em torno de gestação. Sim, é uma gestação bem longa. Então vai ser em torno disso. Então vai ser em torno de 13 meses a gestação. E aí o animal pode chegar aí em torno de 300, 350. Animais maiores, né?
Quantos filhotes uma anta pode gestar? Normalmente há um filhote que elas têm. Todas que eu acompanhei aqui sempre foi de um único filhote. A gente tem que pensar, né, que é um mamífero, então eles precisam, tem questão de aleitamento, tudo isso, né? Então eles, como qualquer outro mamífero, eles vão ter esse cuidado com o filhote, tem questão de aleitamento. Aqui eles que vivem junto, eles são muito próximos, então qualquer coisa que a gente precise separar, manejar, eles sentem, né? Porque aqui eles são super próximos um do outro, às vezes um tá separado, eles ficam procurando, chamando um pro outro. É bem legal. De hábitos noturnos, elas se comunicam através de assobios e possuem um focinho bem comprido, parecendo uma tromba, que serve para manusear os alimentos. Aqui a alimentação deles, que é colocada aqui dentro do recinto, é 2 vezes ao dia. Então a gente coloca no período da manhã e também coloca no período da tarde, né? De alimentação, então, eles vão receber frutas, eles recebem verduras, eles recebem ração, eles gostam bastante também de capim verde, dá para ofertar também a alfafa, por exemplo, alfafa seca, tá? Mas aqui, o que a gente vê que eles mais gostam, né, deles, eles gostam muito de fruta, alface, melancia, banana, gostam muito. Ficam loucos quando traz melancia, para eles é ótimo. Como que é a interação aqui com o público, quando eles vêm, as crianças vêm pra cá e gritam, como que é essa interação? Elas gostam bastante, é um animal que muitas vezes eles não conhecem, né? Então tem gente que chega aqui e entende o que é, tem gente que olha e fica, nossa, que animal é esse? Né? A gente tem muito isso, porque eu acho que não é um animal tão divulgado. A gente tem outros animais, por exemplo, o leão, né? Leão todo mundo sabe, procura, mas todo mundo gosta muito, fica olhando, às vezes eles estão do outro lado, tem momentos que eles gostam de entrar na água, estão nadando, aí o pessoal gosta bastante, as crianças gostam bastante. A anta, ela é um animal que gosta de ficar mais submersa ou ainda faz uma gracinha com a água? Não, ela entra na água, mas normalmente elas ficam mais paradinhas, quietinhas. Mas elas gostam, elas mergulham, aí elas somem e elas conseguem nadar até que um espaço bem grande. E elas gostam de ficar muito na água. Acho que o conforto para elas ali dentro é muito grande, né? Tanto período de calor. Então tem muitas vezes do dia que elas gostam de ir para a água, elas mergulham. E aí às vezes, se você reparar, elas estão paradinhas, só a cabecinha para fora. Mas elas gostam muito desse momento aí dentro da água. De acordo com o Instituto de Pesquisas Ecológicas, a função desses animais é ser uma grande jardineira nas florestas. Isso porque ela chega a comer de 8 a 9 quilos de alimento por dia. E como são curiosas e adoram fazer longas caminhadas, acabam defecando as sementes dos frutos nas terras por onde passam. Eles sabem, eles ficam prestando muita atenção, eles veem questão de alimentação, como eu falei, né, eles já estão acostumados com horário, eles são bem inteligentes. De tentar, se eles estão ali dentro, eles ficam fuçando, se vem gente diferente, eles vêm, cheiram, olha a porta, se fecha a porta, eles ficam olhando para ver como é que faz para abrir. Então, assim, eles são bem inteligentes. Eu sei que é um termo pejorativo que a gente usa, mas não condiz realmente com o animal que ele é. E são curiosos? São muito curiosos, muito curiosos. Como você viu, né? Quando a gente começou aqui a falar, vem, cheira, né? Tá atrás, tá percebendo, eles são muito curiosos. Em setembro deste ano, o Antônio, que tem 10 anos e pesa 200 quilos, passou por um procedimento cirúrgico bem delicado. Ele foi para a PUC, que foi onde ele teve essa parceria e o processo. Então ele foi para a PUC, passou pela cirurgia lá, né? Porque ele era um animal aí que tinha um quadro do que a gente chama de prolapso de reto, né? E aí ele precisou passar por uma cirurgia lá, recentemente, inclusive, vai ser aí em torno de 1 mês e pouquinho, então é bem próximo. E aí ele veio para cá e foi feito todo o pós-operatório aqui, né? E deu tudo certo, ele evoluiu bem, tá bem, aí tá se mantendo estável. A gente faz muito, principalmente, questão aqui de observação deles, né? Porque a gente tem que pensar que são animais
que são silvestres, são selvagens, né? Apesar deles terem esse contato aí próximo. Então a gente tenta manter principalmente a questão de observação, né? A gente tem os tratadores que estão aqui com eles todos os dias, né? E conhecem muitos animais que estão aqui, né? Então a gente está sempre observando qualquer mudança diferente, porque qualquer mudança a gente faz uma avaliação, avalia como eles estão, o que pode estar acontecendo, né? Então aqui a gente trabalha toda a equipe em conjunto, né? Tá molhado, lindo. A gente trabalha realmente em conjunto, né? Então temos eu de veterinária, nós temos outra veterinária aqui, tem a questão dos tratadores também, que estão aqui todos os dias, que são sempre os mesmos tratadores que estão com todos os animais, então eles conhecem, né? Então eles sabem quando alguma coisa está acontecendo, então a gente fica sempre nessa observação e avaliação dos animais. Antônio é o pai do Luciano, um bebezão de 4 anos que nasceu no ano de 2020 com 7 quilos. Uma das antas, né, que é o Luciano, que nasceu aqui com a gente, o nome dele aí se deu por conta de quando ele nasceu, quem viu o nascimento era um vigia, um guarda que chamava Luciano, e aí por isso que foi dado o nome, por conta dele. É comum as pessoas conviverem com incômodos relacionados à audição sem buscar ajuda. Quando buscam, o problema já está agravado, o que torna o tratamento mais difícil. Para chamar a atenção sobre os cuidados com a saúde auditiva, no quadro de hoje, uma fonoaudióloga vai fazer um alerta para o combate ao zumbido e falar da importância da campanha Novembro Laranja. É o Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre a saúde auditiva. Dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde indicam que mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo terão algum tipo de problema auditivo até 2050 e que grande parte vai conviver com patologias como o zumbido. Reverter esse possível cenário é um dos objetivos da campanha Novembro Laranja, iniciativa que alerta para a importância dos cuidados com a saúde auditiva. E quem vai explicar tudo sobre esse assunto é a fonoaudióloga Fernanda Matrone. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro, no Saúde Agora. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar levando aí um pouquinho de informação para a população sobre o Novembro Laranja, né? Com certeza. Doutora, para a gente começar, vamos explicar um pouquinho para quem está em casa acompanhando. O que é o zumbido no ouvido? O zumbido é um barulhinho que fica lá no seu ouvido, às vezes situado na cabeça, pode estar em uma orelha ou na outra, ou nas duas ao mesmo tempo. E é um barulho que ele não vem de nenhum lugar. Tá? Ele tá lá no seu ouvido, na sua cabeça, e parece uma cigarra, uma borboletinha, uma panela de pressão, uma cachoeira. Cada pessoa relata de um jeito, né? E esse barulho tá só dentro de você, ninguém mais percebe, ninguém mais ouve. Então o zumbido é isso, é um barulhinho que tá dentro de você, que só você percebe e ninguém mais escuta. Muitas pessoas chegam no consultório e falam assim, eu ouço super bem, eu só tenho um barulho constante no meu ouvido. Um barulhinho lá no fundo, uma cigarrinha, é sempre relatando um barulho mais agudo, e tem gente que fala que parece uma chuva, uma cachoeira. Então eles são de vários tipos, depende do que está causando esse zumbido na pessoa.
Então, se ele vem de uma perda auditiva que o paciente tem uma perda maior nos agudos, ele vai parecer uma cigarra. Se ele perde mais os graves, vai parecer uma panela de pressão. Então, dependendo do tipo do zumbido, é o que justifica da onde está vindo esse zumbido, o que está causando esse zumbido na pessoa. Doutor, então o zumbido, ele é uma doença ou é um sintoma? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre isso. O zumbido, ele é um sintoma, tá? O zumbido, ele pode ser causado por várias coisas. As 3 maiores patologias que podem causar o zumbido é problema de articulação dentária. Então, se você tem um problema de ATM, um desvio de ATM, bruxismo, esse tensionamento pode causar zumbido nos ouvidos, porque aí eles vão tensionar o músculo tensor de tímpano, nervo auditivo e vai causar o zumbido. Alguns problemas de coluna, geralmente quando é do ombro para cima, ele também pode causar zumbido, tá? E mais de 80% das pessoas que têm perda auditiva vão ter o zumbido, tá? Então, o zumbido, ele é um primeiro sintoma aí da perda auditiva. Então, muitas pessoas, às vezes, não percebem que não estão ouvindo bem, mas já sentem o zumbido. Então, o zumbido, ele é um sintoma de alguma coisa aí fora do lugar. E o zumbido, quando a pessoa sente esse sintoma, ela deve procurar um médico de qual especialidade? Como deve ser esse encaminhamento? Quando o paciente sente o zumbido, ele tem que procurar o otorrinolaringologista, tá? Ou se ele tem alguma fonoaudióloga, né, que já o acompanha, relatar isso para ela. Porque geralmente a gente vai fazer as avaliações e fazer a audiometria, para que a gente possa direcionar aí qual é o tratamento. Então, Ana, antigamente, e quando eu falo antigamente, eu não estou falando de 20 anos atrás, eu estou falando de 4, 5 anos atrás. Os pacientes iam ouvir muito assim: zumbido não tem tratamento, você vai ter que se acostumar com o zumbido que não tem o que fazer. No entanto, as pesquisas avançaram muito e tem tratamento sim, tá? Eu ouso dizer que tem a cura, eu consigo tirar zumbido de um monte de paciente. Então, hoje, você tem que procurar o profissional especializado em zumbido. Então, a gente tem muitos otorrinolaringologistas e fonoaudiólogas que estão se especializando em zumbido para conseguir tratar isso, né? Porque hoje a gente consegue, sim, tirar o zumbido do paciente. Ele não é obrigado mais a aprender a conviver com esse barulho insuportável. Porque esse barulho, Ana, ele vai trazer um monte de consequências para o paciente. Ele não vai dormir direito, ele não vai conseguir conversar com as pessoas, porque o barulho às vezes está mais alto do que a fala das pessoas. Ele vai ser uma pessoa ansiosa, angustiada, porque imagina um barulho constante na sua orelha. E dependendo do que você come, do que você bebe, a cafeína, uma Coca-Cola, comer um chocolate, esse zumbido dispara, né? Então, assim, tem o zumbido, não acredite que tem que se acostumar com ele. Vai atrás de um otorrino ou de uma fonoaudióloga especialista em zumbido, que tem tratamento sim. Fernanda, e já que tem tratamento, existe formas de prevenção do zumbido também? Na verdade, assim, a forma de prevenção do zumbido seria a gente prevenir uma perda auditiva, né? O número de perda auditiva, Ana, vai aumentar muito aí. A Organização Mundial de Saúde já prevê que em 2050 vão ter mais pessoas com perda auditiva do que com problemas de visão. Então, a gente vai vender mais aparelhos auditivos do que a indústria de óculos. Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é com o número das perdas auditivas que estão se aumentando muito. Por quê? O grande vilão dessa geração é o fone de ouvido, tá? Então, as pessoas ficam muitas horas com fone de ouvido. E isso é como se ela trabalhasse em uma indústria, sem proteção alguma, tá?
Então, usar o fone de ouvido por mais de 1 hora, dependendo da quantidade de decibéis, geralmente acima de 60 decibéis, ele já pode lesionar aí as células do seu ouvido. Então, muitas outras coisas vão acelerar o processo de morte das células do ouvido e o número de pessoas com perda auditiva vai aumentar muito aí, absurdamente. E nesse caso, né, Fernanda, das pessoas que trabalham com o fone, que não tem outro jeito, teria alguma alternativa para essas pessoas? O que elas poderiam fazer para amenizar esse impacto? A gente sempre orienta que se não tem como tirar o fone, né, é ele fazer pausas ao longo do dia. Então, usou por 1 hora, tira um pouquinho, deixa o ouvido descansar um pouquinho, depois volte a usar, tá? Então, aproveite para tomar uma água, ir ao banheiro. Então, dá essa pausa, porque o problema é o uso contínuo por mais de algumas horas. Crianças também podem ter zumbido no ouvido? Podem, tá? E muitas crianças não sabem relatar aos pais que tem esse zumbido no ouvido, tá? Então, assim, a gente, nas pesquisas, vê que o número de crianças com zumbido estão aumentando muito, e eles não sabem relatar. E, recentemente, eu atendi um jovem de 12 anos, que falou assim, eu sempre tive esse zumbido no meu ouvido. Eu achava que era normal. Então, como eles crescem com esse barulhinho, eles não sabem que é errado ouvir o zumbido constantemente. Então, é super importante a gente perguntar quando a criança está no silêncio, se ela está ouvindo alguma coisa, às vezes mesmo só por teste. A gente sabe que não tem barulho nenhum, mas fala, escuta, tá ouvindo? Não tô ouvindo. Então, ele não tem o zumbido. Se relatar, não, eu tô ouvindo, aí provavelmente essa pessoa tem um zumbido, essa criança tem um zumbido. Então, a gente, como os pais, a gente tem que mudar um pouquinho o perfil de como cuidar da audição dos nossos filhos. Então, nós temos que fazer a audiometria deles, eu costumo dizer, com 5 anos, 10 anos e 15 anos, para que a gente tenha aí, a cada 5 anos, uma noção e uma referência de como está a audição dessa criança. A audiometria que você citou seria esse exame padrão para detectar o zumbido, a perda auditiva, é isso? Isso. A audiometria, ela vai ver os limiares da sua audição, se está dentro do normal ou se tem uma perda auditiva iniciada ou instalada. No caso do tratamento, eu gostaria que você explicasse um pouquinho como que é feito esse tratamento, se existem vários tipos ou é uma forma só de tratar o zumbido. Existem vários tipos de tratamento, tá? E primeiro a gente tem que entender o que está causando o zumbido nessa pessoa. Então, nós vamos entender o que está causando e determinar o tratamento, tá? Se é uma pessoa que tem perda auditiva, eu vou determinar a adaptação do aparelho auditivo e todo um tratamento de terapia de NOT, TRT, geradores de som dentro daquele aparelho auditivo e da necessidade daquele paciente. Mas existem aquele zumbido que não vem da perda auditiva, que é o zumbido somatosensorial, que vem por conta da TM, que vem por conta da coluna. Então, a gente vai direcionar esse paciente para tratar isso, o que vem causando, e vai ajudar com os tratamentos que vão caminhar junto aí com o tratamento do dentista ou do ortopedista, tá? Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem a fotobiomodulação, que é o laser, né? Então, já se sabe que o laser, ele ajuda muito, né, a tratar o zumbido, e dependendo do tratamento, ele vai tirar totalmente esse zumbido. Então, a gente já sabe que existem alguns florais, alguns óleos essenciais. Então, a gente vai determinar o tratamento daquele paciente conforme a causa do zumbido dele. Não acredite nessas fórmulas de internet, tá? A inteligência artificial aí acabou ajudando as pessoas de má índole a fazer tratamentos de zumbido pela internet
que são remédios falsos, placebo, que não ajudam, tá? Então, esses remedinhos que vendem pela internet para zumbido, então a gente tem que tomar cuidado muito com as fake news aí, com os remédios que vendem, que não tem pesquisas, que vão só te fazer mal, tá? Então, sempre procure um profissional que está estudando e que entende do assunto e que vai poder te ajudar da melhor forma. Com certeza, é essencial esse alerta que você está fazendo aqui para todo mundo. E para a gente encerrar, Fernanda, o nosso bate-papo aqui, queria que você falasse um pouquinho da importância, então, da campanha Novembro Laranja, da importância da gente trazer o assunto saúde auditiva para debate. É super importante aí o Novembro Laranja, justamente para que a gente possa levar uma conscientização, um alerta de que o zumbido tem tratamento, né? Lembrando que o Novembro Laranja, ele vai também falar muito sobre a misofonia e a hiperacusia, que são assuntos aí também relacionados à audição, que também já tem tratamento. É super novo aí, mas existem várias pesquisas que estão direcionando os profissionais a tratar esses pacientes da melhor forma. Então, se você tem um zumbido no ouvido, se você se incomoda com sons, que é a misofonia e hiperacusia, né? Saiba que tem tratamento. Então, não sofram sozinhos, tá? Procure um profissional especialista, tá? Que vai poder te ajudar. E a gente não pode esquecer que nós temos que cuidar da nossa audição. O número de pessoas com perda auditiva está aumentando muito e cada vez mais cedo estão precisando de usar aparelhos auditivos. Então, cuide da sua audição. Não pense que isso é uma coisa lá da terceira idade. Não! As pessoas com 40 anos estão colocando aparelho auditivo aqui no consultório e cada vez mais cedo. Então, se você tem zumbido, se você está percebendo que não está ouvindo bem, entre em contato conosco, entre em contato com o seu otorrino de confiança, para que ele possa te orientar. Fernanda, muito obrigada pela sua disposição. Obrigada a vocês. Feliz Novembro Laranja aí para vocês. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar também nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! A passagem de uma frente fria pelo litoral do estado trouxe instabilidade aqui para a região, mas a expectativa das chuvas, tanto na probabilidade de ocorrência quanto nos volumes esperados, diminuiu. À tarde, a nebulosidade aumenta aqui na cidade. Por conta do vento mais gelado, a temperatura não sobe tanto, então nada de calorão. Para amanhã, sexta-feira, segue esta tendência do sol aparecendo entre nuvens. As temperaturas nós temos aqui já na minha tela com mínima de 18 e a máxima não passa dos 27 graus aqui para a cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira ao vivo ao meio-dia. Te espero até lá. Tchau, tchau.